dessa tendência. O março de 2020, televisão espanhola lançou um programa em que as crianças desde casa podiam seguir aulas de matemática, lógica, física, até de ciências sociais. Hoje contamos com a presença de Iago Randinho, responsável de conteúdos infantis de Rádio Televisión Espanhola, e vai nos contar mais detalhes sobre essa iniciativa. Bem-vindo, Iago. Ao mesmo tempo, o Movistar Plus lançou um novo aplicativo chamado Movistar Campus. Desde casa e gratuitamente, os usuários de Movistar Plus têm acesso a aulas de cozinha, formação em finanças, idiomas ou fotografia. David Del Val, diretor de inovação de Telefônica, está hoje conosco e vai estender a informação. Bem-vindo, David. Ótimo estar aqui. E, bom, já que as apresentações foram feitas, vamos começar o debate. Eu gostaria de começar com o Iago. Um dos objetivos do programa Aprendemos em Casa foi chegar até os lares sem acesso à internet. Qual foi a reação da sociedade frente a essa iniciativa? Eu acho que o Banco Mundial ficou muito interessado pela proposta. Olha, para falar a verdade, a reação da sociedade foi fantástica, tanto pela parte dos usuários, dos pais das famílias, que entenderam imediatamente e começaram a usar desde o minuto zero, como da parte da sociedade dedicada à educação. Todo o setor da educação, desde os editoriais, professores, criadores de conteúdos digitais, todos abriram os arquivos, conteúdos para viabilizar o projeto. Eram 5 horas de emissão diária, que foi gerada em menos do que 5 dias e foi mantida durante todo o período do confinamento. Isso foi graças à solidariedade da sociedade, ao trabalho de equipes em Televisión Espanhola, como no Ministério da Educação, que ralaram, mas foi isso. Havia uma demanda clara da sociedade e como a própria sociedade reagiu para cobrir essa demanda. Em certo sentido, então, fomos os canalizadores dessa energia. David, como você acha que vai encaixar o usuário com a necessidade de aprender essa nova tendência? Bom, a tendência edutainment está aqui para ficar. Chegou para ficar. Fica claro, não esqueçamos que estamos na idade de ouro da educação remota. É o momento para a educação à distância. Nós aqui em Telefônica, há uns anos, fizemos um pacto digital com a sociedade, publicamos e falamos, olha, não somos só a empresa que cobra aqui todos os meses, mas queremos devolver à sociedade. Nos esforçamos bastante em educação, porque, é claro, vai lixando as desigualdades, realmente. E todo mundo gosta disso. Então, quando pensamos em edutainment, estávamos pensando mais na televisão do que na educação. Porque no começo foi falar, olha, Movistar Plus, como podemos fazer que fique melhor? O que podemos fazer melhor? E então, oferecemos um diário a muitos usuários e pedimos para anotar em 3 semanas, cada vez que assistiam um vídeo, por quê e como se sentiam. E vimos que existiam 9 motivos por os quais as pessoas assistiam vídeos. O primeiro era escapismo, realmente assistir um filme, ir para outro mundo, para outro país, aí você fica feliz. Ou então se atualizar com as notícias, ou sensação de pertencimento, ou você assiste um jogo de futebol, ou uma série para conversar com os amigos durante o final de semana. Mas fora essas, existiam 2 motivos adicionais. Um, crescimento pessoal, o self-improvement, né? Automelhoria, e outra é curiosidade, hobby, puro e duro. E pensamos, estamos satisfazendo esses 2 motivos para ver vídeos em Movistar Plus? E pensamos que não. E aí pensamos, bom, vamos fazer um formato de educação que seja divertida, porque a TV tem que ser divertida, não pode ser uma chatice. Então aí apareceu o Movistar Campus, conteúdo sob demanda, de graça, em todo tipo de temas, para se educar e se divertir. Qual o programa de maior sucesso, vocês sabem? Ou maior demanda? Olha, o que temos é uma plataforma. O Movistar Campus é uma plataforma em que colocamos todo tipo de conteúdo dos nossos partners, como o Porimo, que tem liderança, ou House of Chefs, que tem temas de cozinha, ou Duolingo, que tem temas de idiomas, etc, etc.
Então, o público varia bastante. Depende um pouquinho de como eles desenvolvem, ou o que eles acham interessante em cada momento, os temas flutuando, pairando sobre a sociedade. Então, é muito versátil. Nós temos mais do que 100 horas de conteúdo agora mesmo, ou seja, a oferta é muito grande. E são 16 sócios. Você falava de Duolingo, que tem bastante sucesso aqui para aprender línguas. Qual o critério que vocês levam em consideração quando vocês selecionam quais as plataformas vão participar em Movistar? Olha, agora mesmo como estamos no primeiro ano, o nosso critério principal é ter muito conteúdo. Que o cliente, quando ele vai assistir, encontre-se com alguma coisa que ele acha interessante. E bom, já falo, temos 100 horas e precisamos chegar a muitas mais. Iago, para a elaboração dos conteúdos de Aprendemos em Casa, no qual eu participo do Ministério de Educação também, vocês contaram com professores também e de youtubers? Quem são as pessoas que criam esse conteúdo? Olha, no momento mais árduo, quando tivemos que recorrer a preencher essas horas, chamamos todo tipo de pessoa. As pessoas que criam desde há muito tempo, os professores com curiosidades e iniciativas que desenvolvem conteúdos. Vimos que existem professores magníficos em toda a Espanha, que têm mais recurso ou habilidade técnica, mas que têm muita vocação, muita capacidade de chegar aos meninos, né? E falar de todos os tipos de temas. Tem pequenas empresas, algumas que colaboram também com o Telefônica, que funcionam muito bem. E as editoriais, por exemplo, educacionais, que tinham materiais audiovisuais que às vezes não alcançavam muita gente e quando foram contextualizadas tinham muito sentido para os usuários. Nós, por exemplo, já no projeto que seguimos, aprendemos aqui, continuamos a trabalhar com uma empresa que nos ajudou particularmente com o que o Sanders dizia. É muito importante saber o que você quer contar, ver os conteúdos e ter capítulos atrativos, divertidos. Porque hoje em dia lutamos contra a capacidade de atenção das pessoas. E para consegui-la, precisamos oferecer alguma coisa que eles gostem, igual que você gosta. E você poderia contar, neste momento, o que aconteceu com o projeto Aprendemos em Casa? Vocês reprojetaram? Se transformou? Sim, no final do confinamento, depois de nos reunir com a equipe do Ministério, através do gabinete da ministra e do INSEF, o Instituto de Tecnologias da Educação, vimos que existia uma necessidade de gerar mais conteúdo, que esses conteúdos estivessem disponíveis à sociedade, dos professores e das famílias, caso houver outro confinamento, e porque são necessárias no dia a dia das crianças e das famílias. Esse Aprendemos em Casa se transformou em Aprendemos em Clã, ou seja, um pilar de segunda a quinta, dirigido às crianças entre 6 e 10 anos de idade. São unidades didáticas segundo o currículo escolar, projetado pelo Ministério da Educação, que produzimos com o Training Wilsey, com uma equipe da empresa. Sexta-feira tem o formato para crianças de 10 a 12 anos, e aí nós vamos à escola, abrimos um debate com as crianças, e aí tentamos entender qual a visão das crianças, os grandes temas da atualidade que afetam todo mundo. Muito interessante. Vocês dois trabalham na empresa no qual o vídeo é fundamental, não é? Até onde vocês acreditam que a TV pode levar em termos de entertainment? Quer responder? Eu acho que esse meio ainda tem que ser explorado. Estamos, como eu disse, começando. Existem muitas ideias. Por exemplo, quando você vai Movistar Plus e escolhe o filme para assistir essa noite, talvez do lado de um filme que tenha a ver com, sei lá, com a cozinha, né? Você pode ter um curso de cozinha que também é recomendado para você. Ou quando você procura alguma coisa sobre pinguins, fora o documentário de pinguins, você tem um curso de biologia marinha, que é mais sofisticado. Você pode integrar muito bem o espaço de entretenimento com o espaço educacional, para que o cliente também não perceba que ele vá lá para se distrair, porque a TV tem um poder de atração incrível. Está na dinâmica, na rotina diária, ou pelo menos semanal, de muitas pessoas. E se dentro do que é a própria experiência da TV, selecionar o que quero assistir, me perder um pouquinho pelos conteúdos,
colocamos frente ao usuário essas dicas de que ele também pode receber conteúdo educacional, eu acho que existe muito campo para explorar. Olha, durante o confinamento, estivemos em contato perfeito com o resto das televisões públicas europeias, através do Banco Mundial, estivemos em contato com as pessoas da Iberoamérica, e a televisão mostrou que é verdade que a internet chega a muitos lares e tem muita penetração, mas a televisão continua a ser muito mais relevante do que a rádio para status da sociedade que tem mais problemas econômicos, que tem mais dificuldade de acessar a banda larga. E nestes contextos, ainda o broadcast, a difusão da televisão em países da América do Sul, o rádio foi crítico como meio de conhecimento. Quanto a desafios, existe alguma coisa que assinalava que é muito importante. Precisamos entender quando e por que as pessoas precisam de conteúdos. Não é tanto fazer um conteúdo, vamos dizer, de matemática, para falar de somas, de multiplicações, de adição, mas em determinados contextos, a criança, por exemplo, vai querer alguma coisa bem rápida, de 3 minutos para responder uma dúvida concreta, vai querer uma explicação mais didática que dê um contexto sobre como amplificar, ou jogos para fixar esses conteúdos. Então, a dificuldade que temos agora é tudo o que estejamos fazendo, precisamos medi-lo, ver se a reação é útil ou não, como precisamos transmitir e continuar a criar, com todo o talento e todo o conhecimento, soluções cada vez mais personalizadas. Todos usamos a TV, o audiovisual, mas você não usa isso na primeira hora da manhã do que ao terminar à tarde, enquanto você está almoçando, etc. São todos os desafios que temos agora. E fora do entorno da televisão, como que vocês veem a evolução dessas novas tendências? Olha, eu percebo que existe muito percurso, que existe na integração entre a TV e o celular. Porque agora a educação no celular, bom, já existiu faz tempo. Existem aplicativos e coisas dessa forma. Mas ainda tem um longo caminho na integração entre a educação que você vê na TV e aqui. Quando você está fora de casa, você pode aproveitar no celular, especialmente nos momentos em que a cabeça está livre, mas o corpo está ocupado, ou seja, no carro, se locomovendo, fazendo baldeação, etc. Então, o celular não é feito para um conteúdo tão completo quanto o da televisão, mas aí você pode lembrar de fazer um pequeno exercício, ou você pode fazer um testezinho. Aqui, o omelete se faz com ou sem cebola. E podem complementar a experiência que você tem na TV e podem te lembrar que, olha, talvez essa tarde, quando você chegar em casa, você pode continuar com seus cursos. Iago? Sem dúvida. É exemplar, por exemplo, o uso que muitas escolas fazem de ferramentas como o Kahoot e outro tipo de aplicativo que podem aqui amplificar a experiência. Também podemos fazer isso brincando com o broadcast, com todos os aplicativos que temos. E também dar as camadas de conhecimento que você pode precisar em certos momentos. Por exemplo, você pode estar assistindo o MasterChef, e em um certo momento você está assistindo o MasterChef, tem uma receita que te interessa, e aí você pode guardar para poder explorar mais para frente. Ou você não sabe o que é um ingrediente, ou você simplesmente quer fofocar um pouquinho sobre um dos personagens aí de celebrity aí que tem, né? Uma celebridade. Tem várias camadas, precisamos entender qual é a mais útil em cada momento para o nosso público e cidadãos. E quais categorias educacionais vocês acreditam que podem ter maior desenvolvimento dentro dessa tendência de aprendizagem? Bom, essa é uma boa pergunta. E a resposta é um pouquinho longa. Mas nós começamos analisando um pouquinho o que o cliente quer. Os nossos clientes estão aí vendo de crianças a idosos. Existe todo o leque. E a primeira coisa que percebemos é que tem 2 tipos de desejo de educação. O profissional, melhorar aqui o profissional, e outro é o pessoal. Hobbies, desenvolvimento pessoal.
E dentro desses dois âmbitos, você tem como 3 graus de intensidade. O primeiro seria, olha, se você é engenheiro, você vai construir uma ponte, ou seja, uma coisa de mestre. Logo mais, existe o puro desenvolvimento profissional e pessoal, seja, por exemplo, você tem 30 anos, talvez você queira saber mais sobre liderança, porque você está pensando no seu próximo passo profissional. Mas a sua vida não depende disso, você não precisa passar uma prova, nem um grau, é um tema de desenvolvimento. Então, se você tem 60 anos e você tem interesse pela bicicleta, talvez seja bem legal você aprender sobre mecânica nesse momento, mas se você não souber, tudo bem. E no nível mais baixo de intensidade existe pura curiosidade. Sei lá, você é um profissional de informática e você quer entender blockchain de uma vez por todas, mas é curiosidade, também não vai mudar nada. Então, no começo, pensamos que o edutainment ia estar mais focado a preocupação pessoal tem a ver mais com curiosidade, desenvolvimento, e menos com realmente entender, como um mestre. Realmente não é errado, muitas coisas têm sentido, mas o que descobrimos é que existem pessoas que têm preocupações que podem ser sacrificadas para os outros. Ou seja, por exemplo, as pessoas estão interessadas em cibersegurança como hobby. Então, você precisa responder essa demanda. Algumas pessoas gostam de cozinha e levam muito a sério. E eles esperam cursos de cozinha que sejam como uma perícia, um mestrado. Então, realmente, em termos de conclusão, vamos levar o edutainment a termos mais leves, mas o que é leve é diferente para cada pessoa. Então, você precisa de um catálogo muito extenso. Olha, olha só, encontramos algo que, como jornalistas que somos, me dói um pouco. E aqui, por exemplo, nos professores, o que percebemos são que aqueles que têm um desafio maior, que é mais difícil, em geral, professores de matemática, de física e tal, em teoria, eles não têm razão de ter mais facilidade com as palavras, mas eles procuraram mais esforço para trabalhar nessas especialidades. É mais fácil encontrar um bom professor de matemática que se comunique bem e, curiosamente, tem menos professores de letras que se comunicam bem. É paradoxal, realmente. É algo que estamos percebendo. Talvez também pela demanda, porque a demanda, no final das contas, as pessoas têm mais dúvidas para a raiz quadrada e eles presumem que se, sei lá, eles querem aprender o que são sinônimos, eles leem a definição. Existem grandes exemplos de história, muitos bons projetos históricos, mas encontramos uma maior fraqueza. Eu acho que precisamos lançar um desafio aos professores de história, línguas e literatura. Olha, voltem à carreira, por favor, encontrem as ferramentas e assim vocês podem fazer que as crianças leiam mais. Esse é o meu viés pessoal, mas eu queria compartilhar com vocês. Como vocês acham que a inovação tecnológica nesse segmento vai influenciar? Por exemplo, se imaginamos até onde podemos chegar com tecnologias como 5G, inteligência artificial, entornos virtuais? Existem dois focos aí que sempre precisamos ver. Um é o foco do usuário, como que os cidadãos vão digerir essas tecnologias e integrá-las. Se estivermos falando de AR, há muito tempo que estamos falando de AR, não é novidade. O 5G, bom, é um pouquinho como o blockchain. As pessoas se resistem a ver as asas, mas todo mundo sabe em que direção vai. Mas também existe a parte de produção. É aí onde as tecnologias estão tendo um maior impacto. O 5G está claro, dá garantia da tranquilidade. A integração de AR, por exemplo, em processos de produção, cada vez te dá mais facilidade para fazer coisas mais espetaculares em entornos mais controlados economicamente e comedidos. Então, na parte da televisão tem impacto real, estávamos falando de trabalho à distância, do impacto do teletrabalho. Essas tecnologias estão permitindo que tarefas muito complexas como animação possam ser feitas completamente de forma remota, porque já existem as ferramentas, a tecnologia, então cada vez tem maior impacto na produção. O usuário está um pouquinho para trás cada vez. A tecnologia funciona quando ela é estabilizada.
realmente, o ecossistema não existia há pouco tempo, então as tecnologias têm repercussão, mas as pessoas são práticas. Eu quero entender a Revolução Francesa em 2 minutos, tá bom? Não me obriga a colocar um capacete de realidade virtual, não. Quando eu tenho o capacete, então conta a Revolução Francesa para mim. Mas eu não vou colocar o capacete de realidade virtual para que você me conte. Sim, E no mundo do conteúdo educacional na internet, em 95, na Universidade de Stanford, e eu enxerguei a evolução desde então. Naquela época, a gente não tinha vídeo educacional, então vamos colocar aí. E se adicionar aqui na Telefônica, a gente se dedica a simplificar a tecnologia para ser utilizada pelas pessoas no cotidiano. Quando eu olho para o futuro, penso em muitas coisas, milhares de coisas que aconteceram, o que tem acontecido nos últimos 10 anos, uma grande tendência tecnológica que não é falada, mas que se tornou uma realidade, é a massificação da personalização. Oferecer o conteúdo certo para a pessoa, para milhões de pessoas realmente. Quando você liga a televisão, você confere a Movistar Plus, tem umas recomendações para você, para milhões de pessoas, mas é personalizado para cada pessoa. No edutainment, eu não só vou recomendar o curso que eu acho que pode ser interessante para você com sua licença. Pelo contrário, não é oferecido. Além disso, também posso mudar o ritmo de apresentação do curso segundo o seu ritmo de aprendizado. E posso recomendar uma repetição, porque eu posso saber que você não está entendendo. E essa personalização em massa tem que alcançar também o edutainment. E olhando também além, mais para o futuro, com a realidade aumentada e virtual, temos que dar conta que nós somos a última geração, provavelmente, ou talvez uma das últimas que vai distinguir a realidade real e a fabricada. Para nossos sentidos, vai ser difícil fazer essa distinção entre o real e a fabricação. E qual é o impacto na educação? Na educação com o edutainment e com a física também, e intelectual. Quando você enfrenta uma coisa que está aprendendo, você processa no cérebro, entende intelectualmente o assunto, mas se você pode criar realidades virtuais, não conseguir distingui-la da realidade real, pode ser mesmo experiencial. As crianças tocam fogo e só quando aprendem não tocam. Ele queima, então para de tocar o fogo. Em resumo, com a realidade virtual que vai acontecer nos próximos 10, 20 anos, não vai ser distinguível da realidade real, vai ser experiencial e vamos aprender muito mais rápido. Última pergunta, vocês acham que o fato de aprender através desses novos canais na televisão e internet é uma vantagem ou uma desvantagem face ao aprendizado presencial? Os professores costumam falar nas criancinhas, é difícil manter a atenção. Então, o fato de aprender através de um novo canal, por falar da atenção, da própria atenção, acham que é uma vantagem, uma desvantagem? Como que vocês analisam? Todas as ferramentas que ajudam a entender os conceitos são boas. E essas metodologias nos ajudam, mas não é novo. Na minha carreira, nos meus estudos, meu grau, tinha um exame de história da série Era uma vez o homem. Porque esses conceitos tinham ficado bem na minha cabecinha. Os recursos da mídia, audiovisual, na gamification, da tecnologia para ajudar o professor está, ele vai ficar ali, é necessário. Porque ele vai traduzir para a criança, ele vai apresentar o contexto para a criança e vai também prestar o apoio emocional para a criança digerir. Mas todas as ferramentas fornecidas são ferramentas que facilitam. Eu concordo, a tecnologia adiciona, não subtrai. Quando o carro foi inventado, naquela época, tinha que fazer a escolha entre ir a pé
ou de carro, e depende. Às vezes você vai a pé, às vezes de carro. Quando a educação à distância foi ou tem sido inventada, pode escolher presencial, remota. A remota pode ser uma ferramenta para reforçar os conceitos ou para apoiar o professor. E se a tecnologia subtrair, em lugar de adicionar, a sociedade sabe. A gente está falando no Instagram e no Facebook que cria uma adição. A sociedade entende e vai tirar de fora essa parte negativa e vai continuar adicionando. E a mesma coisa acontece com a educação e entretenimento. Davi e Iago, obrigado por ter compartilhado suas reflexões e também obrigado às pessoas que estão assistindo. Saudações e até a próxima.